Muito bem. Ah, eu esqueci de trazer isso. Cadê? Vou trazer para a festa aqui a nossa tabelinha. Sempre tenha facilmente à mão essa tabelinha, viu, gente? A tabelinha, o rascunho da circunferência trigonométrica, porque isso aí vai sempre te ajudar a responder e entender melhor os exercícios, né, as coisas que a gente tem que fazer. Então, veja só. Exemplo 4. Os valores da tangente de ângulos notáveis e de outros ângulos podem ser obtidos usando a relação apresentada. Que relação foi apresentada? A relação diz que a tangente de alfa é igual ao quê? A relação que a gente acabou de ver. Tangente de alfa vai ser quem? Seno de Seno de alfa alfa sobre cosseno de dividido alfa. isso pelo cosseno de alfa. Foi a relaçãozinha que a gente viu. Respeitando o quê? Esse alfa não pode ser π sobre 2, que é equivalente a 90 graus. E também não pode ser 3π sobre 2, ou 270 graus. Não sendo esses aí, essa minha relação aqui, ela é válida. E a gente vai usar essa relaçãozinha para poder calcular a tangente dos ângulos aqui. Embora já esteja aqui, ó, caso você esqueça na tabelinha quanto vale a tangente desses ângulos, mas você se lembrar do seno e cosseno, fica fácil. Vamos aqui. Se alfa é π sobre 3 equivale a quantos graus? 60. Π sobre 3 equivale a 60 graus, né? Muito bem. Então, pela relação que a gente obteve ali, tangente de π sobre 3, né? Vai ser a mesma coisa que seno de π sobre 3 dividido pelo cosseno de π sobre 3, né? Já que a tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Aí, existe para a gente, na tabelinha, o seno de π sobre 3. Ou seja, seno de 60. Quanto vale o seno de 60? Então, olha aqui, ó. 60 graus. E o seno de 60 é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, eu vou trocar no lugar de seno de π sobre 3, eu vou botar raiz quadrada de 3 dividido para 2. Agora, eu vou olhar para o cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, eu vou olhar para o cosseno. Ele vale 1 sobre 2. Então, no lugar do cosseno de π sobre 3, 1 sobre 2. Então, observe aí que eu tenho uma divisão de frações. Então, aqui a gente repete a de cima, que é raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da de baixo, 2 sobre 1. Então, aqui, eu posso simplificar esse 2 com esse, não é isso? E aí, o que eu obtenho como resposta? A raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 3. Então, veja que a tangente de 60, que é π sobre 3, na tabelinha, ó, é, de fato, raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, caso você esqueça esses valores aqui, não se lembre, né, que a gente geralmente usa mais seno e cosseno. Se você esquecer, faça essa continha que você obtém a tangente igualzinho está na tabelinha. Beleza? Vamos para o outro. Vamos calcular a tangente, né, de quando o ângulo for π sobre 4. Π sobre 4 equivale a quantos graus? 45. 45 graus, né? Então, aqui, se alfa é π sobre 4, então a tangente π sobre 4, pela nossa relaçãozinha aqui, é a mesma coisa que o seno de π sobre 4 dividido pelo cosseno de π sobre 4. Certo? Então, quanto é? Aí a gente vai olhar agora na tabelinha, o seno e o cosseno de... Sai daí, amigo. O quanto é o seno de π sobre 4?
Π sobre 4 é 45 Raiz de 2 sobre 2. Isso. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2. E o Raiz de 2 cosseno sobre 2 também. também é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45, raiz quadrada de 2 dividido por 2. E aí a gente tem uma divisão de frações de novo. Repito a de cima, raiz quadrada de 2 sobre 2. E multiplico pelo inverso da de baixo. Vai ficar 2 sobre raiz quadrada de 2. Então, aí eu posso simplificar. Esse 2 corto com esse. Resta 1, né? O cortar não resta 0, resta 1, que a gente está multiplicando. E se eu cortar o raiz de 2 aqui com raiz de 2, também vai restar 1. Então, eu vou ter, finalmente, aqui, 1 sobre 1, que dá 1. Então, olha aqui na nossa tabelinha que a tangente de 45 é igual a 1. Tá bom? Então, Mas esses valores é só se ele não souber os valores, né? Da isso. tangente. Caso você não saiba, aqui está uma boa forma de você obter a tangente aí desses valores. Porque geralmente o de seno e cosseno são os mais usados e, portanto, os mais lembrados. Joia? Ok. Tranquilo? Dúvidas? De boa. Não. Obrigado por assistir. Bom estudo.